Vete, isso é realmente um problema e é bastante comum. Principalmente por quê? Porque às vezes não é só aquele tutor que ele é espertinho, não. Muitas vezes é um tutor que ele é consciente, ele já é seu paciente, ele já é seu cliente há muito tempo e vem com aquela história. Eu trouxe o Tobinho para consulta, mas eu tive que trazer o irmãozinho dele, porque ele não fica sozinho em casa. E aí, no desenrolar da consulta, ele acaba perguntando para você: doutora, esse remedinho eu posso dar pro irmãozinho dele que tá em casa, que já é o terceiro? Doutora, eu posso utilizar o mesmo remedinho no ouvido do Tobinho pro Carlinhos? E assim vai indo. E aí você acaba tendo um verdadeiro pepino nas mãos. Por quê? Porque depois que você já faz um monte de atendimento, você já está na rotina veterinária há um certo tempo, o que acaba acontecendo? Você, só de entrar no seu consultório, dois animais juntos, você já fica irritado. E isso acaba liberando bastante cortisol, você fica aí de mau humor, envelhece, ganha cabelo branco, faz uma consulta mal feita porque está irritado, às vezes até antecipa aí o prazo, o tempo da sua consulta para não ter dor de cabeça e acaba tendo como consequência um faturamento baixo por um atendimento ruim que você não soube se explicar. Então a gente tem que aprender a contornar esses problemas no dia a dia. Isso é realmente um problema, a gente tem que entender todos os pontos de vista, tanto nosso enquanto médicos veterinários, quanto dos tutores mal intencionados, quanto dos tutores bem intencionados, que nem sequer pensaram em nada e você já fica irritado. Então primeiro a gente vai falar dos tutores que são mal intencionados, que eles já vão com essa ideia. Geralmente, Vete, isso acontece principalmente quando você tem um preço de consulta um pouco mais alto do que a média da sua região. Se isso acontece com você, também acontece comigo. Por quê? Porque geralmente gera na cabeça do tutor a sensação, eu falo que é uma sensação cultural, de levar vantagem em tudo. Então o tutor ele liga para agendar lá uma consulta com você, e aí, qual é o valor da consulta? É X. Tá bom. E aí ele fala, nossa, caro, né? Eu vou bem levar o Tobinho junto. Vai que eu ganho uma consulta, já tá lá mesmo. E aí esse tutor mal intencionado, ele já chega no seu consultório com 2 pets. Uma forma, uma das estratégias que eu vou mostrar pra você é, havendo possibilidades, tendo um espaço, às vezes você tem aí um consultório que tem mais de um funcionário e que tenha um funcionário que possa ficar com este pet. Você pode sim, delicadamente, no ato da recepção, de recepcionar este tutor, você ser muito franca e falar: senhor fulano, vou dar exemplos, nomes fictícios, tá? Senhor João, chegou o momento da consulta do Tobinho veio com o irmão, e aí você brinca com o irmão, faz lá a parte simpática, e você fala: eu vou pedir para nossa funcionária fulana de tal ficar com o irmãozinho do Tobinho para que a gente possa fazer uma consulta mais precisa, mais assertiva, sem distrações, até sem distrair o Tobinho com o irmão dele. Aí, a gente bifurca para 2 problemas. O problema é, o Tobinho não fica sozinho na consulta, inclusive eu já trouxe ele porque senão ele fica latindo. Vete, nesse caso, você vai ter que subir com os 2. Subir, eu digo, no meu consultório na parte de cima, então você vai ter que entrar para a sua sala de atendimento com os 2 pets. E aí, é importante que você delimite regras, que você deixe claro as regras que tem no seu consultório. Principalmente se for a primeira vez. Vete, uma forma de você fazer isso é simplesmente você falando às claras qual é o teu problema. Então você pode chegar pro senhor João e falar: senhor João, eu entendi o problema do Tobinho, que ele não fica sem o irmão, e é bem comum porque eles já ficam juntos. Eu atendo bastante tutor que traz o irmãozinho, é bastante comum, mas eu preciso só deixar claro uma coisa pro senhor: eu preciso focar no Tobinho. Então eu peço que o senhor, com o irmãozinho dele, tente controlar para que ele não fique latindo. Se for necessário, pode deixar no colo. E também vou pedir uma coisa pro senhor: toda e qualquer medicação que for prescrita para o Tobinho não poderá ser utilizada para o irmãozinho dele. Por quê? E aí você vai ter sim que perder um tempinho explicando esses problemas pro tutor. Por quê? Porque se for, por exemplo, no meu caso, que atendo dermato, porque se o Tobinho, que está com problema de pele, tem um problema específico e eu estou prescrevendo uma medicação específica para ele, caso o senhor utilize no irmão dele,
Se o irmãozinho dele tiver uma reação, eu não vou poder tratá-lo. Por quê? Porque eu não passei o irmãozinho dele por consulta. Então o senhor vai ter que marcar, caso ele tenha problema de pele, o senhor vai ter que marcar uma nova consulta. E aí talvez você pode dar um desconto ou não, tendo um segundo pet no seu consultório do mesmo tutor, 2, 3. Isso é uma regra que você pode criar no seu consultório. Mas deixar claro como que funciona. Para quê? Para que este tutor não comece a pôr as manguinhas, as asinhas de fora. Ah, posso fazer isso para ele também? Posso usar isso para ele também? E aí você acaba. Você não explicou no começo da consulta e aí você acaba o tempo todo de duração da sua consulta fazendo quase que uma consulta dupla. Porque ele pergunta, ai, mas você falou que essa feridinha pode ser tal coisa. Ele também tem uma feridinha assim. Aí pega o cachorro no colo e mostra a feridinha. Então se você não der limites e regras para esse tutor, ele vai ficar durante 1 hora e meia, 2 horas da sua consulta ali fazendo essa consulta dupla. Então você tem que deixar claro no início ali do teu atendimento como que vai funcionar. Uma outra forma de você fazer isso é você deixar a consulta rolar e no momento em que ele, porque pode acontecer, o tutor simplesmente não falar absolutamente nada, ainda que eu tenha colocado ele no mal intencionado. Mas pode acontecer dele não falar nada, a consulta estiver transcorrendo ali sem novidades nenhuma, e aí, ao final da consulta, ele pergunta pra você o que eu falei. Doutora, posso utilizar o mesmo shampoo? Posso utilizar o mesmo remédio? Porque eu até vou marcar consulta pra ele, mas agora eu tô sem dinheiro e ele provavelmente ele tá com o mesmo problema de pele. E aí você vai ter que falar a verdade. Eu não posso prescrever nada e você não deve utilizar nada sem uma consulta prévia. Por quê? E aí você pode sim elencar todos os problemas que o uso inadequado de uma medicação, seja um shampoo, uma loção, um creme, um comprimido, qualquer coisa, pode gerar naquele pet por não ter sido prescrito para ele. E mais importante que isso é você deixar claro também, Vete, as consequências éticas disso, a responsabilidade civil em cima disso, e claro que você vai falar para ele que se tiver uma reação e o cachorro morre, a culpa é sua. Então, esse risco recai sobre os seus ombros. E também você deixar claro os riscos para o tutor. Olha, inclusive, esse risco do senhor estar utilizando algo, de eu estar utilizando algo nesse segundo pet sem ter examinado, é um risco que pode recair sobre os meus ombros. Mas imagine o senhor João, se o senhor faz uso da mesma medicação e por ter qualquer outro problema que a gente não tinha conhecimento, o irmãozinho vem a falecer por uso inadequado de medicações que foram prescritas ao Tobinho. O senhor já imaginou o problema que isso ia gerar? Mais do que isso, a dor que o senhor ia sentir? Ou que eu ia sentir? Então você tem que deixar tudo isso muito bem claro. Por quê? Porque você tem que trazer a lucidez para o tutor. O tutor é uma cultura latina, infelizmente. E que alguns fazem isso com muita primazia, é levar vantagem em tudo. Então eles querem levar 2, 3 cachorros, usar o mesmo shampoo, mas também existe aquele tutor que não tem condições mesmo. Ele levou para ver se conseguia alguma coisa e não conseguiu. Por quê? Porque se você for um profissional leal, honesto e ético, você sabe que a melhor forma de ajudá-lo é passando por consulta, fazendo uma avaliação, analisando o caso individualmente.